Mas uma coisa eu dou graças a Deus. Ele não tem direito de marcar o dia da minha morte. O que Jesus fez quando ele venceu a morte? Ele cortou o poder satânico do diabo sobre a morte dos filhos de Deus. Nunca vem me falar que a culpa da morte de alguém foi Satanás. Se ele era crente de verdade, claro, se não era crente, pode ser. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição para quê? Primeiro, para, por sua morte, derrotar aquele que tem poder da morte, isto é, o diabo. Número 2, versículo 15. Libertar aqueles que durante toda a sua vida estiveram escravizados pelo medo da morte, pela ansiedade sobre a morte. Quanta coisa, queridos irmãos, se explica por essa ansiedade sobre a morte. A gente não sabendo quando vai morrer, não sabe como que é a morte. Então ele fica com aquela palavra que os alemães chamam de Angst, ansiedade, medo. É uma escravatura. Eu fiquei impressionado com esse medo da morte quando eu fui visitar o pai de uma senhora que vinha para a nossa igreja. E eu cheguei lá e disse, não entre, fique lá fora. Mas por quê? Eu vim para visitar? Não era para visitar? Não, senhor. Se ele souber que um pastor veio visitá-lo, ele vai morrer de medo. Porque ele acha que pastor só visita a pessoa que vai morrer. Por favor, não entre. Meu irmão, eu vi escravatura do medo da morte. Queridos irmãos, por que pessoas estão com medo da morte? Têm medo da morte? Por que esse famoso ateu Voltaire já faleceu há mais de 200 anos? Essa enciclopédia ambulante. Por que a senhora que cuidava dele falou que nunca mais vou cuidar de alguém à beira da morte que não seja cristão? Porque ela ficou com medo ao ouvir esse homem gritar e gemer, com medo dos demônios que estavam cercando, aguardando ele expirar para tirar e levar sua alma para o inferno. Diz, nunca mais. Ela não conseguia aguentar tal terrível experiência. Nunca mais. Queridos irmãos, se você está aqui esta noite sem Cristo, deixe-me dizer uma coisa, você não tem medo da morte. Eu lembro de um senhor que era o dirigente de uma das grandes companhias paulistas, me falar pessoalmente, quando eu morrer, eu vou morrer como cachorro. O que ele queria dizer com isso? Eu não estou com medo de morte. Claro, porque ele achava que cachorro não tem medo de morrer, simplesmente deita e morre. O problema é que ele não sabia como que é morrer. Ele não tinha morrido ainda. Só pessoas como Charlie podem falar para mim como que é morrer. Charlie estava sendo cuidado por um médico, Dr. Maurício Rollins. E durante o teste de estresse, o coração dele parou. Ataque cardíaco. Como o Dr. Rollins estava lá, todo mundo entra em estado de emergência, trazem marca-passo, vão pressão no peito. De repente, os olhos voltam a focar da testa. E diz, doutor, me ensina uma oração. Estou no inferno. Meu irmão, por favor, não fale comigo.
Essa é a ideia do Dr. Rollins. Por quê? Eu não sou nem pastor, nem eu sou médico. Não sou pastor nem padre. Então, deixe eles ensinar a oração. Eu vou tentar salvar a sua vida. Eu não queria salvar a vida, eu queria aprender a orar, porque estava no inferno. Doutor, me ensina uma oração. Quando esse pobre médico, não crente, obviamente, quando não podia escapar mais, diz, olha, fala o seguinte, Jesus é o Filho de Deus, se tu me salvas do inferno, eu sou teu. Mais nada, nem falou amém. Sabe o que aconteceu? O homem foi salvo. Foi tirado da escravatura, do medo da morte. Não tinha mais medo, podia morrer total paz. Não importava se o médico daria vida para ele ou não. Ele está vivo ainda hoje, se não me engano. Amados irmãos, não imagine que morrer é morrer como cachorro, não. Morrer é uma coisa terrível para quem não partilha a vitória de Cristo sobre a morte. Ele que já venceu, de maneira que nós não temos que ter medo da morte. Libertasse, portanto, que para que ele libertasse os que toda a sua vida estavam escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, anjos não morrem, eles não saem lá de Tártaro, são guardados para o juízo final, leem Judas e 2 de Pedro. Por essa razão é necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, em todos os aspectos, para se tornar como sumo sacerdote misericordioso e fiel, com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Número 3, Jesus Cristo, ao morrer, se torna sumo sacerdote, mediador, que faz com que haja reconciliação entre nós e Deus. Aquele Deus ofendido, o Deus contra quem nós pecamos, o Deus que, para salvaguardar sua justiça, precisava nos lançar no inferno. Que esse sumo sacerdote veio nos ajudar através de duas qualidades que vão ter muita importância no resto do livro de Hebreus. Quais são as palavras? A palavra misericórdia e a palavra fiel. A palavra fiel tem o seu significado aqui um pouquinho diferente de simplesmente fidelidade. É a palavra que significa principalmente aqui, provavelmente, confiabilidade. Isto é uma pessoa, se você colocar sua confiança nele, ele não vai lhe deixar perder. Você confia nele? Ele é confiável? Ele é misericordioso? Tudo isso ele chegou a ser, veio ser, através da sua morte e ressurreição, através da sua encarnação. Daí ele vem a ser alguém que, tendo sido tentado, provado, eu preciso explicar isso muito bem para os irmãos. Sublinhe essa palavra na sua Bíblia, a palavra tentado. Mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também, sendo tentados, ou estão passando pela tentação, que a palavra tentado é a mesma palavra que a palavra provado. Peirazo, ser tentado, ser provado. Por que seria que essas duas palavras, e o jogo nessas duas palavras, em primeiro capítulo de Tiago, é
que grandes benefícios há para pessoas que passam por tentação. Bem-aventurado que o homem tentado